Fala aí, rapaziada, vamos para mais uma geladeira? Então, a gente estava falando das propriedades coligativas, são aquelas que não dependem da natureza do soluto, certo? Falamos da tonoscopia, que era a diminuição da pressão de vapor da solução em relação ao líquido puro, porque a gente adiciona um soluto e aí a interação soluto-solvente diminui o vapor gerado. A partir dessa tonoscopia, dessa diminuição da pressão de vapor, duas outras propriedades são evidentes, que é a ebulioscopia e crioscopia. Que nome feio, hein, tio? A minha avó chama Meutildes, isso sim é nome feio, certo? Muito bem, senhores, a gente chama ela de Dona Mirtes. Olha só, a ebulioscopia é algo que você vê no seu dia a dia. Eu não, tio, eu não vejo nada, eu só jogo. Você vê sim. Por exemplo, você tá, sua mãe, seu pai, você vai fazer um café, a água está fervendo, de repente você joga o açúcar e para de ferver. Você vai fazer um macarrão, a água está fervendo, você joga o sal, para de ferver. Por que que isso acontece, tio? É mágica? É ebulioscopia. Aumento do ponto de ebulição do líquido puro em relação à solução, devido à adição de um soluto não volátil. Não entendi, tio. Quando você joga sal, a temperatura de ebulição aumenta. Sério? Quando você joga açúcar, a temperatura de ebulição aumenta. Sério? Sério. Por quê? Diminuição da pressão de vapor. Chega aí, ó. Chega mais. Por exemplo, eu tenho esse líquido puro aqui e eu estimei uma pressão de 0,4 atmosfera para o seu vapor. Obrigado, motoca. Adicionamos, faltou aqui, ó, adicionamos uns solutos e tornou-se uma solução. Ah, que legal! A pressão de vapor diminuiu dessa solução, foi para 0,3 atmosfera. Lembra em ebulição? O que é ebulição? A pressão do vapor tem que se igualar à pressão externa. Qual a pressão externa? 1 atmosfera. Então, para o líquido puro, eu tenho que fornecer energia para que ele saia de 0,4 e chegue a 0 mais, saia de 0,4 e chegue a 1 atm, e saia de 0,4 e chegue a 1 atmosfera, certo? Para isso eu preciso aumentar 0,6 atmosfera da sua pressão de vapor. Uma solução, meninos, ou essa solução desse nosso exemplo, ela tem que sair de 0,3 atmosferas e chegar em 1 atm para entrar em ebulição, ou seja, ela tem que ganhar 0,7 atmosfera. Ou seja, eu preciso fornecer mais energia para que a pressão do vapor da solução iguale-se com a pressão externa. Dá um exemplo, a água a 1 atmosfera ela ferve a 100 graus Celsius. E a água com sal? 100,01, 100,02, é um aumento pequeno, tanto que quando você joga sal, depois de um tempinho ela já volta a ferver, mas isso acontece devido à diminuição da pressão de vapor. Ah, que legal! Muito bem. E crioscopia, professor? Vamos aproveitar o embalo, vamos ver as duas mexendo na temperatura, certo? Crioscopia é o contrário. É a diminuição do ponto de congelamento ou a diminuição da fusão. Por exemplo, vamos supor que a galera da sala vai fazer um churrasco, certo? Aí matou uns gatos, aí não tem freezer, comprou uma geladeira, pegou essa geladeira aqui, velha, abriu ela, colocou uma lona no fundo, e aí jogou gelo e quer gelar o zoar e cola, certo? Tomou até uns querosene, quer gelar lá umas glacial. Aí sim, hein, tio? Aí sim, hein? Então, aí vem um coroa e fala assim, ó, joga sal que gela mais rápido. Ah, joga sal e água. Joga sal, água, álcool e açúcar. Ah, fazer um bolo, tio, fazer... Então, na verdade, o que eles estão falando é de forma correta, certo? A crioscopia é a diminuição do ponto de congelamento ou diminuição do ponto de fusão devido à adição de um soluto não volátil. Não entendi. Por exemplo, você que é pobre, o tio que também é pobre, mas vamos supor que nós vamos dar uma volta aí no hemisfério norte da Europa.
Aí você vê aquele chão todo congelado e tal. O cara vem e joga sal. Qual o motivo de jogar sal? Diminuir o ponto de fusão, certo? Não entendi, tio, por que isso acontece. Bom, gela mais rápido o suco, o refrigerante, porque vamos supor que o ponto de fusão fosse ali zero, fosse a água. Enquanto tiver gelo derretendo, vai continuar a temperatura do sistema em zero. Se você diminui o ponto de fusão cai para -2, a temperatura trocada entre o refrigerante e a solução e o sistema é -2, ou seja, vai gelar mais rápido. Como é que isso funciona? Eu gosto de pensar da seguinte forma, ó. Aqui você tem um líquido puro, líquido, certo? E aqui, ó, eles estão tornando-se sólidos. Ou seja, para se tornar sólido você precisa diminuir a temperatura e as partículas elas precisam se aproximar. Ah, que legal, tio! Pensa comigo. Imagina só. Se você tem solutos ali no meio, é mais difícil, ou fica mais difícil para essas partículas desse solvente se aproximarem. Elas criam barreiras ali, certo? Então eu vou ter que diminuir mais a temperatura para que ele torne-se sólido, certo? Tio, se eu fizer uma forminha de gelo de água da torneira e eu fizer uma forminha de gelo de água salgada, aqui vai demorar mais para congelar a água salgada. Por quê? Porque crioscopia, diminuição do ponto de congelamento, certo? Então tá lá, eu jogo sal no gelo, para quê? Derrete o gelo. Ele tava numa temperatura, ele estava abaixo do ponto de fusão. Quando você joga, naturalmente você vai diminuir o ponto de fusão dele. Entendi. Então é isso, menino. Isso tudo foi responsável pela diminuição da pressão de vapor. Olha essa observação aqui, ó. O líquido puro, ou o ponto de ebulição ou o ponto de fusão. Olha a solução, alastrou, ó. O ponto de ebulição aumenta e o ponto de fusão diminui. Tá legal? É isso aí, aquele abraço. Obrigado, Moto. Daqui um pouquinho a gente volta falando de osmometria, tá bom? Beijo.